Que a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Pela graça de Deus, terminei mais uma série de vídeos que a denominei de Evangelho Mediúnico, onde abordo o grande paralelo que há entre o Espiritismo e as demais religiões, principalmente a religião evangélica protestante. Todas estão ligadas pela mesma doutrina, a imortalidade da alma. E eu expus esta falsa doutrina, que anula doutrinas essenciais da palavra. Por exemplo, a imortalidade da alma ironiza a morte. Enquanto as profecias tratam a morte como o último inimigo a ser batido, que a morte é algo real, que Jesus morreu e sofreu o dano da segunda morte em favor da humanidade, este ensino diabólico faz da morte de Cristo um grande teatro, e reza que na ocasião da morte tanto o justo vai direto para o céu, como o ímpio é lançado imediatamente no fogo do inferno, em um local geográfico no centro da Terra. Ou seja, não precisa Jesus voltar, é só morrer que está tudo resolvido. Para que ressurreição se as pessoas estão num estado imortal no céu ou no inferno? E este ensino faz da ressurreição um retrocesso. Converte a ressurreição em reencarnação. Porque se há espíritos desincorporados conscientes no céu, para num futuro breve voltar para a terra e reincorporarem num corpo transformado e glorificado, isto não é ressurreição. Isto é sim reencarnação, ou qualquer outra coisa do gênero, ou um sinônimo. Isso está relacionado à reencarnação. E como um abismo chama outro abismo, e uma heresia a outra heresia, os espíritos enganadores, em nome desta doutrina diabólica, têm feito sinais, prodígios e maravilhas, através dessas falsas experiências de quase morte, onde pessoas vêm do coma alegando estarem fora do corpo e se comunicaram com supostos espíritos de pessoas que já morreram. E isso é algo totalmente abominável, segundo a palavra. E em nome desta mesma mentira, sinais, prodígios e maravilhas acontecem no meio evangélico. Pessoas estão sendo arrebatadas em espírito ao céu, ao inferno, e se comunicando com supostos espíritos de pessoas que já morreram e trazendo mensagens destes supostos espíritos. É interessante é que o apelo é o mesmo. O inferno é real. Você tem que subir lá e dizer para todos que o inferno Ela é me real. observou, virou-se para mim e me disse: por favor, peço-te que vá e diga à humanidade, lhes diga isso. Mas por favor, fale, não se cale. Diga-lhes que não ouçam minhas músicas, que não cante minhas músicas. Por favor, lhes diga para que não venha a este lugar, lhes diga que o inferno E é a real. ênfase que não há no Evangelho, há nesses testemunhos. O que o Evangelho não diz, esses testemunhos dizem. E como eu já mostrei em vídeos anteriores, que os espíritos se personificam em pessoas que já morreram, justamente para respaldar a mentira da imortalidade da alma, eles podem se personificar naquilo que eles quiserem, em quem eles quiserem. E no Espiritismo, eles se manifestam usando o mesmo tom de voz de pessoas que já morreram, para justificar este engano. E no meio evangélico não tem sido diferente. Os espíritos enganadores têm usado a mesma tática para justificar a mentira da imortalidade da alma. E eu tenho desmascarado, refutado esses falsos testemunhos de pessoas que vão ao inferno, pintam que supostamente viram lá. E o interessante é que essas imagens são as mesmas imagens da Idade Média, quando essa doutrina foi desenvolvida pela Igreja Católica. E eu já fiz vídeos mostrando como essas imagens surgiram e que a mídia apresenta até o dia de hoje. Welcome. You're Hades? Yes. Oh, sorry, I didn't expect you to look like this, man. Kind of stylish. I like it. Would you prefer that I looked like this? No! Look, let's stick to the Mick Jagger thing! My heart, my soul,
my love. E a mídia tem sido usada pelo diabo para divulgar essa mentira. Hoje se prega e se ensina que o crente não deve assistir TV, mas o que as pessoas veem nessas visões é aquilo que a televisão sempre apresentou. Será que não há algo errado? Eu tenho mostrado que este inferno é pagão, que este inferno é mitológico e não teológico, que é um conceito grego que adentrou no seio do judaísmo através dos apócrifos e através do Talmud, depois do cativeiro babilônico, que o Evangelho não ensina sobre ele, mas o Evangelho enfatiza o juízo vindouro, que palavras hebraicas e gregas foram traduzidas por uma única palavra, e que o texto de Lázaro é uma parábola, que o conceito da parábola já existia entre os fariseus. Jesus só deu uma nova interpretação. Tenho defendido que só Deus é imortal, que toda imortalidade deriva de Deus, que a essência do homem é mortal, que não existe vida eterna para ímpios, vida eterna é só para aquele que crê no Filho de Deus, e que segunda morte é segunda morte. Mostrei que este falso ensino foi popularizado pela Igreja Católica e herdado pelas igrejas protestantes, que a Igreja Católica perseguiu e matou quem refutava esta e outras doutrinas dogmatizadas por ela. Tenho refutado esses falsos testemunhos e eu tenho sido esbofeteado pelos mensageiros de Satanás. Não é simplesmente postar vídeo no YouTube, não. Existem as consequências. E estes dias, deitado na cama, eu senti aquele clima pesado no quarto. A presença dos espíritos malignos. Eu senti como uma força querendo me tragar da cama, me puxar da cama. E eu comecei a clamar até que aquilo se acabou. E eu comecei a pensar, meu Deus, esses demônios vão querer me enganar com alguma visão do inferno. E eu sempre, antes de dormir, nas minhas orações, eu repreendia, como repreendo até hoje, os falsos sonhos, as falsas visões e as falsas revelações. E quando esses espíritos têm se manifestado, tenho repreendido também. E na última série que eu postei, Evangelho Mediúnico, onde eu ataco essa falsa doutrina da imortalidade da alma, enquanto eu editava os vídeos, esses espíritos vieram me atacar. E eu fui dormir, e sabe aquela sensação de estar sonhando acordado? Aquela sensação de estar num sonho, mas consciente. Eu não vejo mais o colchão da cama, eu me vejo caindo num abismo. E uma força que me tragava para o fundo daquele abismo. E aquela força me tragava, até eu me ver no chão, até eu me ver no solo, de frente de um portão gigantesco. E eu do lado de fora ouvi uma grande gritaria, vozes de milhares de pessoas, num grande pranto, num grande gemido. E aquela força começou a me puxar, a me tragar para o lado de dentro daquela porta. E eu resistia e clamava, e aquela força me puxava. E além daquela gritaria, daquelas vozes que eu ouvia também um barulho de um grande vendaval, um forte vento me empurrando para dentro daquele lugar. E eu já sabia que o diabo queria me enganar. E eu comecei a clamar e comecei a lembrar da palavra e comecei a invocar a palavra. Só Deus é imortal, 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 só Deus é imortal. Eu creio na ressurreição, eu creio na ressurreição, eu creio na ressurreição, eu creio na ressurreição, eu creio na ressurreição. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E eu me despertei em lágrimas naquela falsa visão, com uma força invisível mexendo na minha perna, que eu sentia até o osso. E mesmo com a luz apagada do quarto, eu sentia aquela atmosfera pesada, que os espíritos enganadores estavam ali.
e comecei a clamar: Senhor, eu amo a ressurreição. Meu amigo, a verdade não é popular. A verdade não é divulgada na televisão, na mídia, na religião, mas a mentira é. A mentira dá ibope, a mentira gera fama, a mentira enriquece, e todos que se opõem à mentira são chamados de hereges. E estes acusadores não se dão conta, mas eles creem igual aos católicos, hindus, budistas, Hare Krishnas. Todos estão envolvidos com o espiritismo. E as piores heresias, os piores absurdos, estão dentro da igreja evangélica. Muitas das vezes não dá para diferenciar aquilo que se atribui ao Espírito Santo daquilo que se atribui ao Espírito do Pai de Santo. Na contramão desta Babilônia. Não seja preconceituoso. Pesquise sobre os reformadores, o que eles escreveram, e que escritores contemporâneos como Oscar Cullmann, John Stott, Clark Pinnock, Helmut Fillick, Karl Barth, Paul Aldous, Eldon Land, Othniel Mota, Dr. Russell Shedd, entre outros. Homens que têm rejeitado a concepção popular da imortalidade da alma, defendendo que a imortalidade não é algo antropológico, mas soteriológico. E para terminar, o William Tyndale, um grande reformador inglês, eu já fiz vídeo falando sobre ele. Olha só o que ele disse aos imortalistas que se opunham à sua pregação: e vós, colocando as almas que partiram no céu, no inferno ou no purgatório, destruídos os argumentos mediante os quais Cristo e Paulo provam a ressurreição. E mais, se as almas estão no céu, dizem-me por que não estão em tão boas condições como os anjos? Então que motivo existe para a ressurreição? Que coisa interessante. E os escritos de Tyndale foram banidos pelas autoridades inglesas, e o próprio Tyndale foi queimado na fogueira em 1536 em Vilvoorde. Suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos ao rei da Inglaterra. Amigo, se você crê que não existe um motivo real para a ressurreição, vá assistir as 30 idas no inferno de formato de corpo humano da Mary Baxter, as 15 idas da Ionara, as experiências da Angélica Zambrano e todos os testemunhos deste pessoal que anda batendo o cartão no inferno e continue a divulgar a mentira de Satanás. E a mesma oração de Tyndale eu faço: Senhor, abre os olhos deste povo. Amém.